Em 1992, o mundo do automobilismo estava prestes a mudar. A McLaren, uma equipe lendária das pistas, decidiu fazer algo que ninguém mais usaria: criar um carro de rua mais rápido, avançado e espetacular de todos os tempos. O objetivo não era apenas quebrar recordes, mas redefinir a própria ideia de um supercarro, e assim nasceu o McLaren F1. Mais do que uma máquina, ele foi uma declaração de intenções, um carro que não seguia regras, mas que criaria novas regras para um supercarro. E por trás desse grande carro, logicamente extremamente ainda mais brilhante, e nela estava o lendário engenheiro da equipe da McLaren, o Gordon Murray. A sua visão era simples, mas radical: um carro leve, focado na performance, sem qualquer excesso de peso. Murray não queria apenas um motor potente, ele queria perfeição. A inspiração veio da Fórmula 1, onde cada grama conta. Ele queria o carro mais leve possível e mais potente de todos, assim igual aos carros de Fórmula 1. O F1, juntamente com os carros da Pagani, foram os primeiros carros de produção a ter um chassi monocoque de fibra de carbono. Um material extremamente leve e incrivelmente resistente, mas que na época, não só na época, mas hoje em dia, continua sendo muito caro. Mas mostra como eles estavam comprometidos a ter o carro mais leve possível. Isso garantiu a eles um peso de apenas 1.140 kg, algo impensável para um supercarro de sua categoria na década de 90. Era pura engenharia da F1 aplicada nas ruas. E esse nome, McLaren F1, veio por causa da Fórmula 1, já que a McLaren já era uma equipe muito consagrada nessa competição. Já tinha ganhado vários títulos, muitos consecutivos, e já tinha tido vários pilotos grandes, como a Senna, o Prost e o próprio McLaren, que antes de criar a McLaren Automotives, era piloto de Fórmula 1. E como todo grande carro que fala que busca ser uma inspiração dos carros de Fórmula 1, como por exemplo a Ferrari F40, ele precisava de um motor extremamente potente. E no coração desse carro, o Gordon Murray foi buscar lá na Alemanha, conversar com a BMW para conseguir a autorização para usar o motor deles. E o motor escolhido foi o S70/2, um motor V12 de 6,0 litros, naturalmente aspirado, capaz de produzir 627 cavalos. Isso sem a utilização de turbos ou outros tipos de compressores, apenas a pureza da combustão. E ele ainda tinha um truque: o compartimento do motor era revestido com folha de ouro para refletir e dissipar o calor de forma mais eficiente, além de dar mais leveza para o motor. O resultado disso foi uma performance de outro mundo. O McLaren F1 fez de 0 a 100 em cerca de 3,2 segundos e em 1998 quebrou o recorde de carro de produção mais rápido do mundo, atingindo a marca de 386,4 km/h, um feito que permaneceu por anos, mesmo com o surgimento de concorrentes turbinados. E além disso, até hoje, o McLaren F1 é o carro de produção mais rápido naturalmente aspirado. Nunca foi criado outro carro tão rápido quanto ele. Isso apenas demonstra o quão avançado era esse carro, pois se um carro de 98 naturalmente aspirado não deu conta de ser ultrapassado, isso indica que as outras concorrentes, vendo que não dariam conta de bater de frente usando motores naturalmente aspirados, tiveram que recorrer a outros meios para fazer um carro tão rápido quanto ele. E isso é uma coisa impressionante que foi feito pela McLaren há muito tempo atrás. E o seu interior era tão impressionante quanto o resto do carro. Ele era único. O Gordon Murray imaginou uma experiência de condução sem distrações, e a solução foi um cockpit de 3 lugares com assento do motorista no centro. Isso daria uma experiência melhor, mas tinha outro motivo. Para isso, era para equilibrar o centro gravitacional do carro. Ele não queria que o motorista ficasse muito na direita e o peso ficasse concentrado na direita, já que no Reino Unido as pessoas dirigem do lado direito do assento, ao invés do lado esquerdo. Então, esse assento colocado no centro resolveu o problema do peso gravitacional do carro, onde ele não ficaria indo muito do lado do outro, além de resolver outro problema, já que com o assento no centro, ele poderia ser vendido em qualquer lugar do mundo, sem precisar ficar fazendo mudanças no carro.
colocando o banco do motorista, mudando o banco do motorista para outro lado. Não havia central multimídia nem luxo superfluos. O foco era o prazer de dirigir. Cada detalhe do volante aos pedais era projetado para conectar o piloto à estrada de uma maneira que nenhum outro carro conseguia. O objetivo não era você ficar distraindo, fazendo nada. O objetivo era apenas conduzir o carro pela estrada e ter uma sensação incrível de velocidade. Ele era um carro que o conforto não era prioridade, mas sim a sensação de conduzi-lo. Pelo fato do carro ser feito de maneira manufaturada, ou seja, não tinha utilização de máquinas pesadas para fazer construção de vários carros de maneira muito rápida, e sim feito por pessoas usando as mãos, própria mão. O carro não tinha muitas condições da McLaren fazer vários desse carro. Além disso, o preço era muito alto, e como eles estavam começando no mundo automotivo naquela época, nos carros de rua, não teria como eles produzir grandes carros, já que eles não tinham lucros. Então foram produzidos apenas 106 unidades do McLaren F1, tornando um dos carros mais raros e cobiçados do planeta. A sua exclusividade, combinada com sua engenharia revolucionária, fez com que o seu valor de mercado de colecionadores disparasse. Hoje, uma unidade pode valer até 10 milhões de dólares, às vezes até mais. E dentre essas 106 unidades, uma delas se destacava, pois ela foi comprada pelo ator Rowan Atkinson, mas também conhecido como Mr. Bean. Ele foi um dos compradores do McLaren e também ficou conhecido por ter batido o carro 2 vezes. O F1 não foi um carro que apenas quebrou recordes, ele criou um novo padrão para os supercarros. Sua influência pode ser vista em muitos dos hipercarros de hoje, mas nenhum conseguiu replicar a sua pureza e a sua lei. A partir do McLaren F1 surgiu uma variável dele focada nas pistas, que foi o F1 GTR. Ele tinha redução de peso e uma aerodinâmica melhor. Além de que eles colocaram mais potência no motor, ou seja, o motor ficou ainda mais potente do que ele já era. E ele teve bastante vitórias, como por exemplo nas 24 horas de Le Mans de 1995, onde ele ganhou, tendo como seus pilotos o Leto, o Yannick Dalmas e Masanori Sekia, 3 pilotos que entraram para a história após vencer o poderoso carro da Porsche, que era o Porsche 901 GT1. Isso demonstrou como o carro foi vitorioso tanto fora quanto dentro das pistas. Demonstrou que a McLaren, mesmo sendo nova nesse ramo, dava conta sim de construir um carro extremamente potente. O McLaren F1 não foi apenas o carro mais rápido do seu tempo, ele foi a materialização de uma visão sem compromissos, um carro construído com uma única missão, ter a perfeição sobre rodas. E é por isso que, mais de 30 anos depois, ele continua sendo referência de um carro de rua lendário, o rei indiscutível do supercarro. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever, além de deixar o like. E também gostaria que você deixasse sugestões de carros que eu poderia fazer vídeos futuros. É isso, muito obrigado a todos.